Olá pessoal, boa noite, estamos aqui de novo juntinhos com você no nosso encontro das quartas-feiras, mais uma vez eu e Lucila aqui para falarmos, conversarmos um pouco mais sobre alguns assuntos bem interessantes. Talvez alguém tenha ficado um pouco preocupado, quem sabe dizendo assim, nossa, falar sobre testamento, mas eu não estou morrendo nem quero morrer. Pois é, vamos falar sobre este assunto. Mas você vai se surpreender porque tem tantas coisas interessantes. Às vezes a gente nem percebe que por trás das nossas dúvidas, das nossas inquietações, existem muitas respostas, existem muitas coisas boas. Mas eu gostaria de convidar todo mundo nesta quarta-feira à noite, 20 horas, dia 12 de agosto de 2020, para que nós fizéssemos aqui uma elevação da mente, do coração, fazendo uma oração de agradecimento a Deus, para que a gente tenha uma noite aqui bem agradável, bem tranquila, mas sobretudo muito rica para os nossos conhecimentos. Podemos fazer juntos? Então vamos. Deus, Senhor, Pai, Criador do Universo, bondade absoluta, que muitos chamam de Mãe, de natureza, de vida com V maiúsculo como seja. Que as Tuas bênçãos nos envolvam. Que a Tua sabedoria se reflita dentro de nossas almas, que a Tua bondade seja traduzida por nossas ações, nossos pensamentos, por nossa vida inteira. Que tudo seja bom, que tudo seja agradável, que nós saibamos tirar proveito de todas as bênçãos e oportunidades que recebemos. E dessa maneira, nos tornemos dignos de sermos chamados de filhos do Senhor, filhos do Altíssimo, filhos do grande bem, filhos da grande vida, que assim seja. Então aqui estamos, hoje pela manhã, quando eu anunciei, inclusive, que hoje nós teremos esse tema agora à noite, algumas pessoas que estavam participando daquela live que é realizada lá pelo Lar Espírita Alvorada Nova, o Leão, e naquela mini palestra, quando foi no finalzinho, eu disse, olha, hoje à noite, no encontro das quartas-feiras, com Lucila e eu, nós vamos tratar de um tema bem interessante. Você já fez o seu testamento? E aí eu disse que iria começar com uma história, que é tanto que na hora eu fiquei na dúvida, como é o nome desse negócio, que se chama spoiler. Pois foi, Lu, eu me esqueci completamente do tal do spoiler. Então eu dei o spoiler, e o spoiler eu vou fazer agora. Assim, a minha mãe, Dona Dagmar, era uma criatura que ela falava muito de muitas coisas, mas em determinados momentos ela parecia se recolher, como a meditar para soltar uma de suas pérolas. E ela tinha muitas pérolas. Quem já teve a oportunidade de ler o livro Dagmar, Ato de Amar, é um livro fantástico, uma história bem simples, de uma mulher simples, porém muito rica em sabedoria. E Dona Dagmar, então, ela dizia assim, as pessoas quando sentem que vão morrer, elas têm que ir no cartório fazer um testamento. Mas ela dizia assim, bem pausado. Tipo assim, prepare para o que eu vou dizer. Porque sempre que ela falava, ficava alguma coisa na nossa cabeça, na nossa consciência. Então ela dizendo, continuava assim, nos testamentos que as pessoas fazem, elas colocam, eu deixo para fulano isto, eu deixo para ciclano aquilo, eu deixo isso para aquilo, eu deixo isso para aquilo outro, eu deixo. Faltava somente acrescentar. Eu deixo porque não posso levar, porque se eu pudesse não deixava nada. E ela dizia isso assim que a gente ria, como eu estou rindo agora, me lembrando dela, uma lembrança, uma saudade imensa, mas ela dizia isso com um toque de profundidade, tipo... Você vai deixar, mas por que você vai deixar? Porque você não pode levar, né? Porque se você pudesse, você não ia deixar nada para ninguém. Então esse foi o spoiler que eu dei logo no começo, e depois eu disse assim, mas a gente vai descobrir outras maneiras de pensar sobre testamento. E aí hoje está aqui Lucila para brilhantar para nós, mais uma vez, trazer aqui várias reflexões acerca do... Você já deixou o seu testamento? Você já fez o seu testamento? Olha que eu já estou começando a confundir, perguntar. Em vez de fez, eu estou perguntando se você deixou. Ou seja, vamos deixar mais alguma coisa.
Quem sabe a partir daí a gente vai ter que refletir um pouco mais sobre o testamento. E aí eu passo para a Lu, para ela se pronunciar aí, porque olha, aqui tem o que dizer para a gente sobre a questão dos testamentos. Vamos lá. Todos temos, né? Boa noite a todos, você que está aí, com o seu tempinho, deixando um pouquinho aqui com a gente e a gente entregando um pouquinho para você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Muito bom estar aqui hoje novamente. E aí, muitas reflexões, né, em cima de testamento, o que é testamento, por que esse tema testamento, e aí um pouco disso é que tivemos domingo, comemorado aqui no Brasil, Dia dos Pais, muitas reflexões, esse momento diferente, onde estamos com esse distanciamento físico, e aqui a proposta, inclusive, para, como já tem sido comentado em alguns lugares, o distanciamento físico e não social, que se faz necessário agora, onde tantos pais estão nas suas casas, longe dos seus filhos, longe dos netos também, onde outros pais já partiram, onde pais estão partindo agora nesse momento de pandemia, muita dor para muitas pessoas, e por causa disso ensejou o tema, né? Mas também impulsionada por uma foto que eu recebi na semana passada, e a foto veio com uma brincadeira, um xiste, talvez, não digo desdém, mas a foto para mim foi impactante na hora que eu vi, pela brincadeira que tinha, e dizendo assim, dizem que hoje só pensamos em sexo. E nessa época, o que é que era? Você já colocou a foto? Já coloquei a foto, apesar de que lamentavelmente o pessoal do Instagram não vê, né? Mas eles ficam aí na memória. Eu acho que eu já vi essa história na internet. É exatamente aquela foto, uma família com a escada assim quase sem fim de filhos, tá? Só para você se situar. Mas continue aí, Lu, por favor. Tá. E tirada a brincadeira, tirada a verdade, quando a gente nos coloca... Antes de tudo, eu quero fazer uma ponderação que também fiz semana passada, e minha resistência em trazer essa foto aqui, mesmo que tenha sido uma foto que andou pela internet, andou nos grupos, principalmente nos Dias dos Pais, mas todo o respeito a essa família, tantas outras fotos que circularam dessas famílias numerosas, e olhar para essa foto com respeito, com a dignidade que cada família merece, e que quando a gente coloca uma foto dessa, cada memória dessa família está sendo aqui de alguma maneira sentida, vibrada e percebida por você, por mim, por Jacó, por todos que estamos aqui nesse movimento, né, de testamento. Qual é o seu testamento? E você pode voltar a foto, Jacó? Posso, agora mesmo. Por favor. É que quando coloca a foto sai a imagem, mas tudo bem. Aqui estamos, a foto. E aí eu vou pedir pra gente agora olhar para essa foto aí, imaginando que não tinha na legenda, mas que possivelmente esse casal que está sentado com 2 filhos no colo, o pai e a mãe, e a gente não pode ter certeza porque é uma imagem que parece ser, né? Não diz exatamente, mas é o que aparenta. E com uma escadinha de filhos atrás, imaginando que essa que está mais à direita do vídeo é a mais velha, e os que estão no colo são os mais novos. E quantos ensejos essa foto traz, né? Quantas imagens, quantos filhos diferentes, e eu esqueci aqui o número dos filhos, mas cada ano que essa mulher passou grávida com esse filho, dos primeiros certamente de muita alegria, e depois do 4º ou 5º, será que a gente consegue se conectar com essa imagem que pode chegar para uma família dessa, de nossa, mais um filho, e agora como é que vai ser? Como é que a gente vai educar, alimentar tantas crianças? E eu vou fazer o convite a você agora, vou silenciar um pouquinho, para você olhar para essa foto e sentir o que é que chega para você. E alguém pode estar dizendo, nossa, a Lucila sempre com essa história de vamos parar um pouquinho, olhar, sentir, mas principalmente porque eu sei que você também tem um saber. E aqui a nossa proposta é de troca, assim, de disponibilizar, de trazer uma reflexão, mas também de que seja possível que você se conecte com o saber que você já tem e que vai construindo aqui nesse encontro conosco na quarta-feira, tá?
Então, silenciando, pensa, olha essa foto, e é o pessoal do WhatsApp, do Instagram, a gente vai colocar posteriormente. Olha para essa foto e qual é a sensação que chega para você, como é que você se conecta, quais as alegrias, limitações de cada um, cada dificuldade. Quantas alegrias, possibilidades, quanto aprendizado nessa família tão numerosa. E aí respira, olha para cada um e pode, se fizer sentido, olhar com respeito. E se chegar alguma sensação de estranhamento, acolhe essa sensação. E aí, Jacó, pode tirar. Ok. E vamos pensar sobre isso aqui. Cada vez que pensamos sobre testamento, pensamos um pouquinho também nas pessoas que estão incluídas nesse testamento, né? Nas pessoas que fazem parte e principalmente nas que não fazem parte. A gente elenca uma quantidade de pessoas para fazer parte de um testamento. E o que é mesmo um testamento? É um documento que não é um documento recente, é um documento que já vem de tempos antigos, onde quem tinha posses materiais poderia deixar por vontade própria o seu legado material para aquelas gerações que viriam. Filhos diretos, cônjuges e também outras pessoas. E durante muito tempo foi bastante comum que quando um filho ou quando alguém da família que era herdeiro direto trazia algum desgosto, alguma mágoa, algum conflito, era muito comum que o pai ou a mãe eles destituíssem o filho do testamento, né? Tirassem a possibilidade desse filho ser herdeiro. Mas a gente já conversou um pouco sobre isso, que uma das primeiras situações vistas pela constelação familiar, pelos princípios sistêmicos e das relações vistas por Bert Hellinger, não criadas por ele, sim observadas, porque são leis do relacionamento, é que num sistema todos têm o direito de pertencer. E o sistema é algo vivo, onde os elementos se relacionam. Imaginando um testamento como um produto de um sistema, e ele também como um próprio sistema, imagine que cada um desses elementos que pode ter sido destituído, então um filho que causou desgosto, uma filha grávida, um filho que saiu para o mundo ou que queria exercer algo diferente da família, que ele foi, você não é mais filho, você não é herdeiro e agora você não faz parte. E quantas dores isso causou, né? Quando a gente vê uma família tão numerosa, a primeira coisa que a gente pensa é nisso. O que é que esse pai vai dar e o que é que... Primeira coisa não, uma que pode trazer reflexão é o que é que esse pai vai dar e deixar para esses filhos. E imaginando dessas famílias com dor, Jacó, dizer o que é que eu estou excluindo quando eu vou fazer um testamento realmente de papel, né? Mas pensando o testamento na vida da gente, quantas relações a gente tem deixado fora de pessoas importantes na nossa vida, porque pensa que a gente não tem nada para dar para eles ou eles não têm nada para dar para a gente. Sejam filhos, familiares, amigos, que muitas vezes a gente exclui do nosso sistema porque diz: não, quero arrancar essa página da minha vida, isso não faz parte, aquele não é meu filho mais, nem minha filha. No sistema legal, hoje nem é mais permitido, o filho é filho, ele não tem como deixar de ser filho. Então isso é previsto que continue assim, ele não pode dizer que não é mais seu herdeiro. Mas na memória das famílias, muitos pais, muitas famílias, e a gente às vezes faz isso, de querer retirar aquela pessoa da nossa família e dizer que ela não faz parte. E isso traz uma dor profunda, porque você imagine arrancar algum elemento do sistema e você vai querer apagar essa memória. Essa memória não se apaga, fica ali uma ferida precisando ser vista, ser olhada e ser considerada. E que muitas vezes traz disfunções nas famílias. Dentro desse aspecto também, a gente pode pensar
quando a gente vai fazer um testamento, o que entra e o que não entra. Então a gente pensa no testamento como documento, o que entra é o nosso legado financeiro, material, os bens que cada um deixa, que pode usufruir agora ou depois, quando, enfim, que pode usufruir depois. E a gente relaciona principalmente o que entra, mas a gente às vezes não relaciona o que não entra. Fazer uma relação do que entra é sempre fazer uma relação do que não entra, porque quando a gente inclui algo, a gente está deixando algo de fora. E aí, o que é que fica de fora nesses testamentos? Fica de fora muitas vezes o tempo que a gente passa com cada um, fica de fora o desejo de estar com uma pessoa, de estar com um determinado filho, de estar em determinado trabalho que a gente abruptamente deixou e não teve como se despedir. Até falamos sobre isso um pouquinho, quantas pessoas se despediram dos seus trabalhos de maneira abrupta, estão fazendo home office ainda e não conseguiram voltar. E testamento é algo que eu vou construindo, então esse home office agora é uma nova construção desse legado de presença que a gente está deixando agora na nossa vida e na vida do outro também, né? Essas lives agora da quarta-feira é um pouquinho dessa presença, desse testamento que a gente está deixando, né? Testamento como construção de memória, minha memória e a sua memória. Dá branco às vezes, estamos aqui ao vivo, faz parte. Jacó começou falando da mãe dele e só faz o testamento porque não consegue levar. E tem algo bem significativo na família dele, que como tinham imóveis e bens, então os pais, precavidamente, fizeram seu testamento. E eles fizeram uma distribuição por igual e outra distribuição que não tinha como ser por igual, porque era um bem maior, outro de menor valor. Em comum acordo com todos, eles fizeram um sorteio dos bens, né? E aí é bem interessante porque cada um deixa de se sentir privilegiado. E aí quantas vezes nas famílias, Jacó, não começam disfunções porque um determinado filho, um determinado parente se sente mais prestigiado que o outro, e muitas vezes por algum motivo ou outro alguém tem mais laço com um do que com o outro, mas quando a gente começa a ver isso como um privilégio, querer tirar vantagem disso, começa a haver uma dificuldade no sistema de relacionamento, porque esse que está sendo beneficiado, ele começa a querer ficar maior do que os outros, querer se achar maior, melhor, e aí os outros elementos do sistema começam a se sentir menos importantes, fragilizados. E aí quando aconteceu a situação do sorteio, o que é que possibilita? Que as pessoas se sintam igualmente prestigiadas e sem que elas sejam lesadas, né? E isso trouxe muita harmonia para o sistema. Tanto é que na família de Jacó, com a mãe e o pai dele, quando desencarnaram e deixaram os bens, todos, posso dizer assim, que o processo fluiu rapidamente, tudo foi... Não teve nenhum questionamento e tudo foi disponibilizado da maneira mais fácil e ninguém ficou pensando, eu fui mais sortudo, o outro foi mais sortudo, não. Eles abraçaram o testamento como um presente, como um tesouro que é. Porque tudo aquilo que a gente deixa num documento para outra pessoa, ele é um presente, né? Porque ninguém aqui tem a obrigação de deixar nada para ninguém. Então, o que eles receberam, os filhos receberam como presentes, como dádivas dos pais. E na hora que eles recebem isso e agradecem simplesmente, sem questionar, eles têm uma vida com mais fluxo, conseguem se relacionar sem que haja problemas no sistema. Foi assim? Foi exatamente assim. E o aspecto mais valioso, eu poderia chegar a quebrar esse princípio que Lu acabou de colocar. Como é que eu quebraria isso? Todos nós somos 5 irmãos, filhos de Dona Dagmar, somos 6 porque tinha um que era filho de papai com a primeira esposa. Mas ele desencarnou e aí no final só tínhamos praticamente nós 5 mesmo. Então nós 5
todos 5 foram educados dentro de um princípio ético, moral, religioso, todos. Mas somente eu fui quem de fato segui isso de uma maneira assim mais firme, mais determinada. E hoje eu tenho a minha vida quase que 100% atrelada a essa postura ética, moral e religiosa. Com isto, eu consegui realizar coisas dessa herança que nos foi dada, mas que eu aproveitei bem em benefício pessoal, entre aspas. Pessoal porque eu não tenho como transferir nenhum critério de uso de inteligência, de amadurecimento, do que quer que seja. Mas eu me sinto privilegiado porque eu consegui abraçar essa herança. E se alguém de repente pensa assim, mas em termos econômicos, financeiros, aí entra literalmente no que a Lucila acabou de colocar. Nós todos, os irmãos, todos, ficamos extremamente bem uns com os outros, exatamente por conta do equilíbrio, como tudo foi decidido bem antes. Então, além de ter havido o aspecto sorteio, esse aspecto, inclusive, foi pré-negociado. Como foram negociadas outras coisas. Por exemplo, havia um terreno a mais, muito bem localizado, muito bom, que certamente ele seria um a mais, e aí teria que ser o tipo do sorteio assim, bom, todo mundo já tem a sua parte. Agora tenho essa joia aqui que eu vou sortear para ver quem é o sortudo que fica só com ela. Aí Dona Dagmar convenceu primeiro o seu Melo, aí depois chamou todos os filhos e convenceu todos os filhos de que esta herança não seria de nenhum filho, seria de todos os filhos. Como assim? Eu vou fazer uma instituição chamada Lar Espírita Alvorada Nova, e essa instituição não vai depender, pelo menos em termos de espaço físico, da vontade de ninguém. Eu vou fazer esta doação, nós vamos fazer esta doação para o Leão. E como é que essa doação foi feita? Absolutamente todos os filhos, mais o pai e a mãe, assinamos um documento concordando. Então, foi uma forma extremamente feliz de se lidar com uma coisa que costuma gerar muitos problemas e dificuldades. Às vezes nós, enquanto pais, levamos a vida inteira tentando orientar os filhos a se amarem, e aí na hora que chega neste momento final, a gente simplesmente deixa ensesos para que todo mundo brigue de uma vez, e aí cria o caos e a desordem nas famílias. Então, foi muito bem lembrado este aspecto, e aqui onde eu estou, só para fechar pelo outro lado, para mim a grande herança que eu recebi mesmo, a maior de todas, foi exatamente esse caminho, essa trilha ético, moral e religiosa. Por quê? Porque nela eu sempre me pautei. Então, para mim, nada foi surpreendente, nem para o lado negativo, nem para o lado positivo. Então, eu mantive uma estabilidade muito boa, independente de qualquer coisa. Faço uma ressalva. Os meus irmãos todos, que no caso são minhas irmãs, eu tenho 4 irmãs, todos continuam exatamente no mesmo nível, cada um com o seu mesmo modo de viver. Quer dizer, não é que elas não aproveitaram também este aspecto que eu aproveitei, só que eu acho que pelo fato de eu ter permanecido mais firme, eu mantive aquilo que nós poderíamos dizer, dentro dessa linguagem que a Lucila vem colocando, eu permaneci mais dentro desse sistema. O sistema, ele é como se ele teve uma continuidade em mim. Não porque caiu do céu ou que foi uma chuva, mas porque eu aceitei isso não como um bem ou como um dom, mas como uma natureza da família que eu pude absorver muito bem. Eu acho que também essa é uma das formas grandiosas da gente ver o item dos testamentos e do que fica para do legado, né? Do legado. E trazendo essa questão, como a gente falou, do que fica de fora, e esse legado da trajetória de Dona Dagmar e seu Melo, como as personalidades que eles foram, espíritas, trabalhadores, voluntários, que fundaram o Lar de Idosos. Então esse é o que não está escrito no testamento. E é interessante porque para a gente deixar um testamento, a gente
o documento, a gente precisa ter bem claro o que a gente tem e o que a gente pode deixar para o outro, né? E esse legado que Jacó colocou agora é um legado que ele está de fora, mas que qualquer um que conheceu Dona Degmar e seu Melo consegue vislumbrar o tesouro que foi isso tudo, né? Da trajetória deles dois, e que, embora com Jacó tenha sido mais forte, ele tem a trajetória dele como palestrante, magnetizador, mas as irmãs dele, todas, são trabalhadoras, voluntárias no Leão La Espírita, e desenvolveram um trabalho, uma afinidade com todo esse legado que não está no papel. É um legado da memória de cada um realmente. E é muito importante marcar aqui. Então, você na sua família, qual o legado que você está deixando? Qual o legado material e qual é o legado de memória para a sua família? Eu pergunto a você neste momento. Você já parou para pensar nisso? Você sabe o que você deixa e o que você não deixa? Você sabe o que você não quer deixar de jeito nenhum? Você sabe o que você levaria porque diz, não, isso é só meu e eu não vou deixar com ninguém? E você sabe também o que você deixa porque não quer levar de maneira alguma? É uma reflexão para a noite de hoje. Outra coisa do testamento é marcar presença na ausência. Toda vez que se vai fazer um testamento, você sabe que você vai embora daqui e que você não quer deixar confusão ou quer deixar tudo acertado. Então, você quer também, de uma certa maneira, que as pessoas tenham acesso a isso. Então, você vai deixar como um presente, mas é uma forma também de manter sua memória viva por mais uma geração, de você se fazer presente nesse sistema e que o seu legado, que é da memória, ele continue permanente, que ele tenha presença na sua família e que ele seja registro de alguma coisa. E como é que a gente está construindo esse registro? De deixar para o que é que eu deixo para o outro, e que é importante que eu tenha consciência do que eu vou deixar. Você pode colocar a próxima imagem? Posso, sim. Agora mesmo. Temos aí mais uma foto. Essa foto, eles tiveram acesso a deixar a foto pública, né? A anterior provavelmente não, mas essa foi por escolha. Uma família com sextuplos, onde essa mãe gestou 6 filhos numa gravidez só. E a imagem aqui é de crianças dormindo, para quem está no Instagram. Um pai deitado com os filhos em cima e a mãe em volta olhando. E quanta alegria, quanta beleza e quanta história essas crianças vão levar para a sua vida, né? Agora imaginemos, 6 crianças, parece-me que 4 são idênticas e 2 não. Como é que esses pais se desvelam para se dividir um pouco para 6 filhos? É algo assim quase impossível, né, de pensar. Muitas vezes precisa de ajuda de outras pessoas. Eu tive filhos gêmeos e sei como pode ser desafiante você ter crianças onde você quer se dividir por igual. Só que nós somos seres, cada um de uma forma diferente, e nós nos relacionamos diferente com as pessoas. E tem uma crença que a gente trouxe ao longo do tempo, principalmente depois que a maternidade virou uma possibilidade de um amor romântico com o filho, de famílias felizes e dessa possibilidade, onde a gente acredita que o amor que a mãe vai dar aos filhos, ele é igual, ou que o pai vai dar aos filhos, ele é igual. E aí a gente poderia, por extensão, pensar que o amor que os bens que a gente vai dar aos filhos vão ser divididos por igual. De certa forma pode ser sim,
Mas no amor, o amor ele surge de cada relação, da presença de cada pessoa, de como o pai e a mãe se encontram naquele determinado momento e como aquele filho vai exigir dele. E o que vai brotar, que até você estuda o magnetismo e as constelações familiares também, do posicionamento que cada filho se coloca no sistema e como a mãe e o pai vão estar disponíveis para atender e acessar cada filho, né? E aí você pode dizer, Lucila, mas são 6 filhos iguais, se fossem todos iguais, são iguais, você vai dar comida para um, vai dar comida para outro, quando um chorar você vai atender? Pois é, então você sempre vai atender a um primeiro e a um por último. Você sempre vai atender o que está mais chorãozinho, mais enjoadinho, com cólicas, primeiro do que aquele que está ali quietinho, sem exigir muito de você. Isso por si só já demanda de cada um uma força e uma implicação com aquele ser diferente do que com aquele outro que está quietinho, calmo, sem exigir da gente, né? Então, o que a gente deixa para cada um, ele nasce também, embora pareça que estamos falando de bens materiais, mas estamos falando aqui de um testamento de memórias, de marcar presença na nossa ausência. Quando esses jovens, quando essas crianças estiverem já jovens, adultos, eles vão se lembrar dessa memória que o pai e a mãe construíram com eles aí pequenininhos, e um vai dizer, nossa, mas você sempre mamava primeiro, mas você era chorão demais, mas você outro era muito implicante. E assim cada um vai pedindo e exigindo dos pais, e os pais vão dando da maneira que eles conseguem, cada um ao seu modo, a sua forma de ser. E outra coisa que não é tão colocada, que eles vão receber por igual, e a gente já disse que não, mas o primeiro filho, ele sempre pega, na maioria das vezes, ele pega os pais, tanto numa expectativa maior, como numa necessidade de querer ser os melhores pais possíveis. E com isso vem uma certa rigidez dos pais e uma exigência até dos pais para com os filhos, né? Que os pais têm que ser perfeitos e também solicitam isso dos filhos. E isso muitas vezes é muito pesado, tanto para os pais quanto para os primeiros filhos. E a melhor maneira de lidar com isso, muitas vezes é doloroso, é bem verdade, mas a melhor maneira é dizer, sem expectativa, e era tudo que eles tinham para me dar. Tudo não, na verdade, corrigindo, Jacó. Os nossos pais nos deram a vida. Isso por si só já é o que possibilita que você e eu e você estejamos aqui, né? Mas a limitação deles, ou a possibilidade deles, era o que eles tinham para dar. Porque ninguém vai fazer algo planejado para dar o pior para o filho. Não, a gente só dá o que tem. E imaginando uma família com 6 filhos, o primeiro, os pais vão estar sempre nessa sensação de mais perfeição. E o 6º filho, o 7º, o 8º, eles já vão estar mais calejados da vida, já sabe o que funciona, já sabe o que não funciona. Já tem um irmão mais velho para ajudar, tantas famílias, principalmente antigamente, onde os irmãos mais velhos ajudavam a cuidar praticamente de todos. E aí tanto é que tantos irmãos mais velhos se colocam na posição de minha mãe não tinha tempo para cuidar dos meus irmãos e eu quem cuidei, fui mãe dos meus irmãos. E coloca isso com muito gosto, com muito peso, assim, quase como dizendo, minha mãe não cuidou dos meus irmãos, fui eu quem cuidei. E claro, isso pode ter sido muito pesado para uma criança mais velha de todas, para um irmão mais velho, mas era o que a mãe tinha, era o que a família tinha naquela hora. E o irmão mais velho, ele nunca vai ser pai do seu irmão mais novo, nem mãe do seu irmão mais novo. Ele vai ser o irmão mais velho que teve mais responsabilidade, porque veio antes. Mas ele nunca vai ser pai ou mãe. E trazendo para o testamento, quando a gente se dá conta disso, de que eu recebi o que eu precisava e o que eu podia receber naquele momento, eu deixo ir essas memórias que foram tão dolorosas e
me coloco de volta no meu lugar. Então, no testamento dos meus pais, eu sou a irmã mais velha, ou sou a segunda irmã, tive muita responsabilidade, mas foram o que meus pais conseguiram dar naquele momento. E aí, se você nesse momento está nessa situação de ter sido pai ou mãe dos seus irmãos mais novos, faço um convite para você pensar o seu lugar de irmão mais velho e de o que isso traz para você agora, dessa consciência de ser o irmão mais velho e não pai ou mãe dos irmãos. Porque a gente também fica, Jacó, numa cobrança muito grande de querer ser exemplo como pai dos irmãos, e a gente se cobra muito e quer ser a perfeição, quer ser correto, quer ter resposta para tudo, e não é necessário isso. Todos nós estamos aqui em aprendizado. Não se culpe também se você ocupou esse lugar e esse conhecimento agora está fazendo sentido para você e dizer: nossa, mas que boba, realmente eu não posso ser mãe dos meus irmãos ou mãe dos meus sobrinhos, eu só posso ser irmã dos meus irmãos, tia dos meus sobrinhos, eu não posso ser outra coisa. Era o que você tinha, era o que você sabia, era o que você conhecia no momento. Mas se fizer sentido para você agora voltar para esse lugar de filho, ou de tia, ou de irmão mais velho, volte para esse lugar, tenha consciência disso e veja como você pode dar novos passos e ter nova consciência das relações, tanto do que você recebeu dos seus pais como testamento e agora também como você vai deixar. Porque inclusive, Jacó, é uma situação que acontece de irmãos mais velhos que se colocam como pais e mães, ou então tios que se colocam como pais e mães, e quando chega na hora do testamento ou de dar alguma coisa para os filhos, eles querem também dar para os irmãos como se eles fossem os pais. E isso traz também muito mal-estar, muita confusão, traz um emaranhamento dos lugares, porque você não está ocupando o seu lugar e está tirando ao outro a possibilidade de ocupar o lugar dele, inclusive seu pai e da sua mãe, de ocupar o lugar deles. Isso traz muita consciência, traz muita leveza para a gente seguir a vida com mais fluxo. Legal, eu estava aqui pensando também num outro aspecto, que aí foge um pouco de toda essa linha que a gente veio comentando até agora, que é o seguinte: como eu disse lá no início da nossa abordagem de hoje, muitas vezes a gente tem um vínculo muito forte do testamento, fazer o testamento com proximidade de morte, ou simplesmente definição de privilégios ou não privilégios, ou às vezes de dúvidas sobre a colocação de privilégios. Mas existem outros aspectos do testamento, da necessidade do testamento, que não é necessariamente você deixar coisas. É como foi colocado, né? Você deixa muitas coisas sem perder, principalmente quando a gente entra na área das emoções, dos sentimentos e na área do desenvolvimento intelectual. Então a gente poderia até usar uma expressão muito espírita, a área do desenvolvimento intelecto-moral. Quantos pais não tiveram absolutamente nenhum bem para partir entre os filhos? Todavia, os filhos saíram com uma alta dignidade, postura, comportamento, ética e também vivência. Como essas pessoas, mesmo sem ter berço, elas conseguiram herdar dos pais toda a nobreza de caráter, de atitude. Então, esse é um outro testamento que normalmente a gente faz no dia a dia. Não é aquele que a gente pensa quando foi colocada a pergunta no tema de hoje. Você já fez seu testamento? Mas esse testamento, quando a gente fala assim, a gente só se arremete lá para um cartório, ou para uma obrigação legal, ou então para deixar e evitar, pelo menos a gente pensa pretensamente, que isso ou aquilo venha interferir. Mas o nosso testamento é feito diariamente. Se diariamente você dá maus exemplos, que tipo de testamento você está deixando? Se diariamente você está sempre preocupado em deixar alguma coisa de boa, algum bom hábito, a partir daí você sabe que está alegando um bom comportamento. Por quê?
Porque quantas vezes hoje, nos nossos dias, principalmente as pessoas já um pouco mais amadurecidas, quantas vezes a gente já disse, isto eu aprendi com o meu pai, isto eu aprendi com a minha mãe. Por conta do que eu aprendi com o meu pai e com minha mãe, graças a Deus, eu hoje, e aí a gente se posiciona muito bem perante a vida, perante uma situação, perante uma sociedade, enfim. É um legado que vai sendo construído a cada dia e vai ficando, vai sedimentando um lastro de testamento que muitas e muitas vezes é muito mais relevante do que o testamento puramente econômico-financeiro. Tanto é verdade que a gente só descobre isso, e esse é um problema sério na nossa vida. A grande maioria só descobre isto na hora que perde o maior de todos os testamentos, porque ele não fica também no papel. É a presença dos próprios que deixaram o documento. Por exemplo, se alguém me perguntasse hoje, você preferia ter recebido o que recebeu, ou está ainda hoje com seu pai e com sua mãe e você cuidando deles? Eu trocaria absolutamente tudo para estar com eles. E tenho convicção de que muitos que estão agora aqui participando desta live pensariam ou pensarão exatamente desse jeito. Por quê? Porque eles sempre tiveram muito o que nos oferecer. Para fechar e devolver a palavra aqui para a Lucila, eu me lembro bem de uma senhora que me escreveu durante um bom tempo e ela dizia assim, olha Jacó, eu já não suporto mais, a minha mãe está me dando muito trabalho. E depois que ela pegou esse tal desse alemão, a primeira vez que ela usou essa expressão, eu até perguntei, ela casou de novo? Eu não entendi que o tal do alemão era o Alzheimer. A pessoa, eu não sei como é que ela encarou, e ela me respondeu, Jacó, você está brincando? E eu fiquei, meu Deus, o que foi que eu disse de errado? É porque o alemão era o Alzheimer. Depois eu aprendi, a partir dali, eu já sei que quando alguém fala que está junto, está sendo visitado, ou está vivendo como um alemão, espero que não seja um alemão de verdade, porque eu já estou pensando que o nome dele se chama Alzheimer. Mas tudo bem. Olha, Jacó, e depois que ela se juntou com esse alemão, olha, é insuportável. Eu tinha por aquela ocasião, um dia, conversado com a minha mãe, porque alguém tinha dito para ela, e ela estava profundamente abatida. Ela foi a um médico fazer um exame e o médico tinha dito, olha, ele não disse para minha irmã que estava com ela, vocês têm que cuidar agora porque, olha, isso daí tudo é característica de Alzheimer. A sua mãe já está com isto. Mamãe ficou profundamente abatida porque minha mãe era extremamente ágil. Minha mãe desencarnou com ia fazer 90 anos, 89 anos. Um mês antes de completar 90 anos, ela desencarnou. E ela tinha absolutamente controle de tudo. Inclusive até dirigir, ela dirigia. Então era uma mulher extremamente ativa. E ela passou pelo menos aí em torno de 5 anos com esse prognóstico. Só que ela disse, bom, se ele vem, ele vai ter que chegar, bater a porta e eu preciso abrir para ele entrar. Porque ela encarou o negócio com outro ângulo, de que não ia se permitir viver com aquela expectativa de qual era o dia que o Alzheimer ia dominá-la. Ela disse, não, eu vou continuar aqui com a minha vida. E então um dia eu conversando com ela, eu falei para ela dessa pessoa que me escrevia e que disse que estava vivendo esse inferno astral com a mãe. Aí ela disse assim, meu filho, se fosse eu que fosse conversar com ela, eu iria dizer assim, minha filha, você não sabe o que você está perdendo, porque até então a sua mãe cuidou de você e ela está dando a oportunidade de você viver cuidando dela. É uma oportunidade que você vai sentir falta. Eu digo, mamãe, mas como é que eu digo isso? Eu disse, diga desse jeito, se você não quiser dizer que foi você, diga que foi uma pessoa que você gosta muito, ou então diga logo que fui eu, e dê essa mensagem para ela. E eu cheguei em casa e passei um e-mail dizendo isso para ela. E a resposta me deixou um pouco desapontado. Ela me respondeu dizendo assim, é porque não é em você, porque se fosse em você, você não diria isto. Tudo bem, a gente continuou, porque semanalmente ela fazia um atendimento à distância, então semanalmente a gente se conversava.
Até que um belo dia a senhora desencarnou, a mãe dela. Olha, foi uns 2 anos essa mulher, literalmente, para usar assim, uma expressão bem cruel, literalmente abusando do direito de reclamar que Deus não poderia ter feito aquilo com ela. Como é que Deus tirou dela a mãe dela? Nossa, mas você não suportava mais sua mãe. Pois é, mas você até me disse. Quando ela se foi que eu percebi a herança que eu perdi. A maior herança que eu tinha era a minha mãe. Então essa reflexão eu acho que vale muito, porque muitas vezes, ainda que os nossos pais deixem um monte de bens e um monte de riquezas, a primeira grande perda que a gente tem é exatamente a partida deles. Devolvo para você, Lu. Eu tomei quase todo o seu tempo, né? Mas vamos lá. O tempo é nosso. É nosso. E aí, tá até aqui anotado, mas a gente não conversou antes, ele fez uma construção para a gente ir fazendo esses paralelos, porque não existe uma verdade, existem verdades que são a minha, a dele, a sua, e que a gente vai construindo aqui uma memória dessa verdade que faz sentido para cada um. Embora eu esteja pautada no princípio sistêmico e das constelações familiares, mas Jacó, para mim é uma verdade, para Jacó é outra, e a gente vai construindo esse saber e esse tempo aqui juntos, né? E aí o que eu ia falar, não conversamos, mas o testamento também é esse tempo com o outro, o que eu deixo para o outro. Porque imagine só, aquela mãe de sextuplos e o pai de sextuplos, o que eles vão construir é uma relação um a um, não é uma relação coletiva, é de indivíduo a indivíduo, sendo uma mãe para cada um dos filhos, sendo um pai para cada um dos filhos. Então, existe algo que nasce aí de cada relação, que ela não é igual, e que é o que faz desse testamento individual, dessa memória do tempo de cada um, tão especial. E pensando nisso, no testamento como tempo com o outro, qual é a parte que você dá hoje de testamento para aqueles que estão aí em sua volta? Se tiver alguém aí com você, ou se tiver alguém muito especial, ou mesmo seus filhos, ou eles estão longe, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Pense um pouquinho aí, qual o seu testamento que não é o físico, que é essa memória de relação que você construiu com ele hoje. Respira e pensa nisso. Qual foi minha memória de relação hoje? O meu testamento hoje. Com o seu filho mais velho, com o seu segundo, terceiro, e assim por diante. Só olha para isso, nada demais. Se tiver sido desagradável, se tiver sido um momento de desafio, apenas acolhe, sem julgamento, sem expectativa de perfeição. Apenas olha para isso e acolhe. Se dê a oportunidade de fazer essa memória, de construir essa memória consciente. Respira fundo. Algo muito importante que acontece no testamento, podemos ir voltando. O tempo poderia ser um pouquinho maior, inclusive estou vendo ali que faltam 12 minutos só. Mas algo muito importante dessa memória do tempo, do testamento, é que o testamento é um ato de vontade própria, não é algo que é obrigado, é algo de vontade própria. Então, uma parte dele, inclusive, é para os herdeiros diretos, filhos e cônjuges, e a outra parte é para aqueles que são de sua escolha. Você já pensou sobre isso? Como é que é basear um testamento na sua escolha pessoal e não só naqueles que a lei dá o direito de serem seus herdeiros? Então, qual é essa memória que você está construindo com essas pessoas? Quem você escolhe
para que esteja com você, esteja na sua vida e que leve um pouquinho dessa memória de você. Como você se coloca na vida dessas pessoas e como você permite que outras pessoas se coloquem na sua vida e que elas vão levar essa memória, esse testamento pessoal, memorial, podemos dizer, de cada um. E nisso eu vou trazer um pouquinho da consciência de que fazer um testamento é não colocar algumas pessoas, mas por vontade própria, porque a lei ela é muito clara de quem tem direito e você vai por vontade definir os demais. Então, trazendo isso um pouquinho para o nosso testamento memorial, quem são aquelas pessoas que são importantes que estejam no seu testamento? E quem são aquelas que você está excluindo? Tem algum filho que você exclui? Tem algum irmão? Tem algum amigo que você arrancou da sua vida e disse não quero mais conversa com ele? E você arrancou da sua vida? E um filho mesmo que você brigou? Ou o seu pai? Ou a sua mãe? Ou a sua tia? Não vamos entrar no mérito aqui de que tem relações e tem situações que são realmente profundamente dolorosas. Mas, como já tenho dito, e como coloca o princípio das relações sistêmicas, como Bert Hellinger tão bem colocou, cada vez que eu olho para aquela pessoa, naquela humanidade dela, dizendo que ela não tem o direito de fazer parte, eu estou causando uma séria ferida no sistema e, portanto, no meu sistema. Se tem alguém que eu excluí abruptamente do meu sistema, seja filho, pai, mãe, mulher, ex-mulher, marido, eu convido você agora a olhar para esse sentimento e essa pessoa nesse momento e olhar de frente. Não estou dizendo que você inclua, embora faça parte, mas isso é só se fizer sentido para você. Se não fizer sentido, eu convido você a olhá-la de frente nesse momento. E você pode parar e sentir isso. Quem é essa pessoa que você está excluindo do seu testamento abruptamente? Que ela tem o direito por vida de fazer parte, mas que você está excluindo do seu testamento. E como isso causa dor em você? Olha de frente agora. Só olha. E depois você resolve o que você vai fazer com isso. Olha para ela. E como é ter consciência dela agora? Alguém que você arrancou, mesmo que arrancou você da vida dela. Olha de frente para isso. Como é que seu testamento vai seguir sem essa pessoa? Onde vai ficar o peso dos seus afetos, das suas dores, excluindo essa pessoa do seu sistema? Pensa nisso. Para ir caminhando para o final, que já estamos bem próximos, como a gente já tinha colocado antes, de que fazer um testamento no papel é relacionar o que a gente quer deixar e o que a gente sabe muito bem o que quer deixar. Mas esse testamento memorial, ele nasce das relações, dos encontros um com o outro. Ele nasce dos momentos que a gente dedica a passar com cada um. Quantas vezes a gente se relaciona, mas não está em contato? E quantas vezes a gente está em contato com pessoas, mas não se relaciona? Isso pode ser marido e mulher, pai e filho, podem ser amigos, namorados, são N situações. Como é o seu testamento com essas pessoas? Que encontro você está causando e está possibilitando para a sua vida? E trazendo a reflexão final de que o testamento, que o maior testamento que eu deixo é o tesouro da minha relação no encontro com o outro. Desse encontro que acontece aqui no um a um, não é no coletivo, é no eu e você. Cada peculiaridade de cada pessoa, é esse o tesouro do nosso maior testamento, nosso testamento memorial. É isso que nós estamos aqui construindo, porque pensemos bem, eu não tenho obrigação de deixar nada para ninguém.
Então o que eu deixo é a minha presença e a firmeza, o meu posicionamento frente a essa outra pessoa. E isso é um tesouro, é como um presente. E é como os testamentos. Os testamentos, eles são, ou deveriam ser, presentes para as gerações seguintes. Então, o testamento que eu deixo para os meus filhos, para a minha família, é o encontro com cada um. E a construção desse encontro, ela se dá a cada dia. E você, Jacó, já fez seu testamento? Você que tem filhos do primeiro, ele tem 3 casamentos, tem filhos do primeiro casamento, do segundo e do terceiro casamento. Você fez seu testamento? Está fazendo? Qual é seu testamento? Bom, eu nem tinha pensado nisso. Olha, você veja como as lives são interessantes, né? Porque seria tão simples se a gente tivesse combinado tudo isso, porque aí eu já estava aqui com a resposta pronta. E eu vou me lembrar aqui, antes de responder, uma situação que muitas vezes aparece e eu coloco quase que em tom de brincadeira em palestras, né? Quando alguém pergunta assim, e você estava onde a que só chegou agora? E aí você diz assim, onde era que eu estava que só cheguei agora? Que é exatamente para poder dar tempo de você respirar e pensar o que você vai responder, né? Então é mais ou menos o que eu estou fazendo aqui, eu realmente nunca tinha pensado. Estão falando aqui, agora não vai adiantar muito que o som está falhando, mas o som não está bom. Acho que foi todo o tempo. Mas vamos seguir. Mas ali... Vou aproximar aqui porque... Ok. Mas o que acontece eu realmente nunca pensei nisso. Eu sei que eu tenho um muito bom relacionamento com todos os meus filhos e inclusive até onde eu sei todos têm bons relacionamentos entre si. Apesar de que eu tenho filhos que ainda não conhecem, por exemplo, os caçulas daqui de casa, porque ele foi morar nos Estados Unidos e nunca mais voltou. Então tem ainda filhos que não se conhecem enquanto irmãos fisicamente, só se conhecem através de internet e tudo. Mas eu penso muito nisso, sabe? Deixar algo financeiro, algo econômico financeiro, eu realmente não me preocupo, porque eu não vou ter muito o que deixar. O que eu tinha que deixar muito era no lastro do exemplo, do bom exemplo, da vida, das obras. Então tem algumas obras aí que vão valer muito. Não estou falando em termos financeiros, estou falando enquanto bons exemplos para todos nós. Então eu não tinha pensado. Vou pensar para ver como é que eu faço esse meu testamento, como é que eu faço esse meu levantamento. Deve ser uma fortuna, não é verdade? Alguém que tem 3 casamentos e 12 filhos deve estar rico para chuchu. É o meu caso. Pois é, posicionamentos. Daria outro encontro, né? Algumas pessoas aqui dizendo que o som está muito ruim, não sei se melhorou. Estão dizendo aqui que o seu testamento é muito grande, o que é que você está construindo, né? É um convite também a pensar, 8h57, olhando aqui por causa do horário do Instagram, que numa família tão grande, né, 3 casamentos, quando se dá a cada uma esposa o direito de pertencer, então a primeira esposa vai ser sempre a primeira esposa, a segunda, ela tem que honrar o lugar da primeira esposa, e não quer dizer que ela tem que ser amiga da primeira esposa, mas ela tem que respeitar que aquela existiu e que os filhos fazem parte, e a terceira esposa, no meu caso, idem. Mas isso é um conhecimento de uma vivência inteira. Eu, particularmente, só vim ter acesso de 10 anos para cá, embora honre o lugar de cada uma. Isso faz parte hoje do meu testamento, do que eu deixo nessa relação, de ver cada filho no lugar deles, e que tem um filho mais velho, que portanto veio antes, o filho mais velho dele, portanto veio antes da minha filha mais nova com ele. Então, quando cada um vai para o seu lugar e se encontra nessas relações, relação de pai e filho, e na relação que você estiver, a gente segue com mais leveza para a vida. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei. Até comigo dessa vez mexeu, você viu? O negócio aqui é surpreendente. Vocês perceberam que quando eu provoquei vocês hoje de manhã, eu tinha razão, né? Então pedimos desculpas se teve um problema de som, a gente até percebeu que o volume estava baixo. Eu aumentei ali, levei o potenciômetro ali para o ponto maior, mas deve ter acontecido alguma coisa. Em termos de sinais de internet, não, porque eu fiquei olhando ali o tempo todo, ficou chamado sinal verde, ou seja,
sinal total via internet. Às vezes a gente tem tanto problema de saída como também problema de recepção. Os problemas de recepção nós não temos como contornar. E os de saída, alguns a gente contorna, outros também não. Mas muito obrigado, desculpem, nada disso é proposital, óbvio, o nosso propósito é que o som chegue o melhor possível, a imagem o melhor possível, os temas sejam colocados da maneira mais clara possível e, sobretudo, que isto faça bem para a gente. Devolvo para a Lucila se despedir aí em nosso nome de hoje e já deixo de mim um beijo, um abraço, até a próxima. Vou deixar aqui trazer a reflexão, né? Por que o som estava falhando tanto, o que é que não está passando, o que é que não está sendo transmitido aí, que eu aproveito o que eu posso para fazer exercícios, né? O que é do meu testamento que eu não estou realizando, o que é que não era para ser compartilhado aqui. Então, gratidão pela presença, pela companhia, por estarmos aqui. Vamos fazendo encontros aí, encontrando esse tesouro que cada um vai escrevendo, realizando da memória. Até a próxima.